De volta com o Educador em Entrevista. Hoje a gente fala um pouquinho a respeito da crise dos 30 anos e de outras questões aí da psicologia, na companhia da Ellen Corrêa de Almeida. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Muito obrigada pelo convite. Bom, crise dos 30 anos, né? Muitas vezes se falava no passado da crise dos 40, né? São crises diferentes ou se trata da mesma coisa? Luciano, é uma crise de meia-idade, né? Só que ela está antecipada. Essa crise, ela acontecia entre 40 e 50 anos e ela foi criada pelo psicólogo canadense Elliot Jaques. Ele definiu que é um encontro da vida adulta que está prestes aí, encaminhando aí para né, mortalidade, e isso preocupa muito as pessoas, né? Mas essa crise dos 30, ela vem antes dos 40, por quê? Muita ansiedade, muita informação, o trabalho, às vezes a pessoa já está né, assim, com um salário mais fixo, ali já mais estabilizada. E isso começa a gerar algumas dúvidas, algumas questões de o que é que eu quero mais para a minha vida, né? O que eu vou fazer? Vou fazer coisas mais significativas. Gera algumas angústias em relação a essas perguntas. Será que estou fazendo certo? Será que quero ter filhos? Será que quero casar? Né? O que eu quero para mim? Quem sou eu de verdade? Né? Então, é uma crise que realmente assim, faz a pessoa refletir consigo mesma. E parece que assim, né? Hoje a questão da velocidade da informação, das redes sociais e de se viver num mundo mais volátil nesse sentido, né? Porque antigamente é aquela questão, né? A pessoa entrava na fase adulta, definia uma profissão, entrava normalmente no emprego e passava a vida toda praticamente naquele emprego até se aposentar, etc. Hoje não, né? Hoje a gente varia muito, as pessoas mudam de área, se formam em mais de um segmento, né? Então parece que a corda bamba ampliou nesse sentido, né? Sim, com certeza, né? É a mudança, né? É o mundo que gerou essas mudanças. O mundo está muito rápido, como você bem colocou. Estamos desenvolvendo muita ansiedade em relação a isso e precisamos acompanhar esse mundo. E então a sociedade também cobra muito, né? Da pessoa com 30 anos de já estar com a vida certinha, né? Aquela vida tranquila, já com filhos, casa, carro, tudo, né? Todos esses desejos que a gente cria antes, na adolescência, né? Nos 20 e poucos anos. Então, assim, a gente acaba acelerando junto, né? E muitas vezes também nessa questão, né, num ponto de vista muito consumista, né, olha, sucesso na vida é ter dinheiro, casa, carro, né, e muitas vezes a pessoa está tão atribulada com o trabalho para manter tudo isso, que não respira e não tem momento de fato para aproveitar essas coisas todas. Justamente. A pessoa acaba passando mais tempo no trabalho, trabalhando mais para conseguir mais, para almejar coisas, né? Para ter mais bens na sua vida. Mulher, principalmente, falando assim, parte fisiológica, né? Questão do envelhecer, das mudanças fisiológicas que ocorre, a mulher começa a buscar mais também. Essa questão da estética, mudança do corpo, se preocupa mais. E, então, assim, essa relação, né, com a sua pergunta, com a sua colocação, é bem isso mesmo, né? Essa busca incessante, vamos dizer assim, né? Cláudia, com uma questão interessante. A crise da meia-idade atinge mulheres e homens da mesma maneira? Não, ela atinge, fisiologicamente falando, não, mas psicologicamente, o que é a diferença, né? As mulheres, elas são mais atingidas por conta das exigências e cobranças da sociedade, de já estar casada, ter filhos, ter uma profissão, e isso gera
angústia muito maior para a mulher. Aí vem a questão fisiológica, ruguinhas, né, olheiras, celulite e tudo mais, que são mais, agravam, né, vão se agravando com o tempo. Os homens, eles geralmente acontece mais em relação ao trabalho, se ele realmente é isso que ele quer, se quer mudar de profissão, às vezes a rotina já está muito maçante, né? Então isso também faz com que o homem acabe tendo uma angústia, né? Gerando uma angústia nele. E também a cobrança da sociedade em estar estável, né? Com uma família, sustentando essa família. Aí a gente chega no final de ano, né? Aí tem aquela típica coisa, né, da reunião de família, né? Aí sempre aquela coisa do parente, dos tios, das tias, com a pergunta fatal, né? Cadê o namorado? Quando vocês vão ter filhos? Toda aquela pressão social que as pessoas sofrem. Isso. Essa pressão é a maior geradora de angústia, tanto de mulheres quanto de homens, porque essa pergunta, ela sempre existe, sempre vai existir, né? Pessoas, familiares que às vezes fazem tempo que não vê, e final de ano esse encontro é inevitável, né? Então isso acontece muito, e as mulheres é que sofrem mais, né? Os homens acabam lidando de uma forma mais tranquila, as mulheres acabam tendo que se desdobrarem um pouco mais, né? Então, assim, pelo acúmulo de funções da mulher, né? A partir da revolução feminista, gerou uma igualdade de trabalho. Então, hoje a mulher tem muito mais funções, né? Ela trabalha fora de casa, né, com a sua profissão, ela é mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que estar sempre bonita. Então, assim, isso, né, e trabalha dentro de casa como dona de casa. Então, são muitas funções. Então, a mulher acaba tendo esse peso, né? E, de fato, parece que as pessoas não entenderam que a sociedade, de uma maneira geral, mudou, né? Então a gente tem cobranças hoje que são muito mais relativas ao passado do que o presente, né? No sentido claro de que, olha, mercado de trabalho não é mais como era antes. Então a pessoa, ao longo da vida, ela vai ter diversas profissões, ela vai trabalhar em vários locais e não no mesmo, né? A questão da faixa etária também dos filhos, né? Quando a gente pensa nos nossos avós, bisavós, né? As pessoas eram pais e mães menores de idade, comumente, né? E hoje as pessoas procuram criar um pouquinho mais de estrutura, via de regra, antes de se casar, né? Ter uma estrutura um pouquinho melhor do que se tinha no passado, né? Então mudou muito, mas a cobrança ainda é como se nós vivêssemos há 50, 60, 100 anos atrás. Isso, né? É bem isso mesmo. A cobrança ainda existe, apesar dessa mudança que nós, né, estamos acompanhando, essas questões aí, né, de estabilidade mesmo. Muitas pessoas, casais, às vezes até, né, procuram essa estabilidade antes dos 30 anos, já planejando ter filhos após, né, essa passagem. E existe também a questão da pessoa que decidiu não ter, né, não casar, não ter filhos, se dedicar à profissão. Então, assim, isso também vai retardando essas questões de uma família, de desejos como típicos da sociedade, né? Que a sociedade deseja pra gente, não que nós desejamos, né? Para nós. Então, assim, sim, a sociedade, nós ainda vivemos como, né, com questões de 50, 60 anos atrás, e isso acaba prejudicando um pouco, confundindo um pouco aí as pessoas, e é onde gera essa crise. Como é que fica a questão, né, de se fazer uma análise, de se fazer uma terapia nesse período, né? As pessoas costumam procurar, ou ainda é um tabu a questão de achar assim, não, procurar psicólogo, procurar terapeuta é uma coisa para maluco, não é para todo mundo? Não, a busca, ela aumenta sim, né? Porque
essa crise, ela vai de encontro com a pessoa, com o autoconhecimento. E a psicologia traz muito isso, a terapia traz esse autoconhecimento. Então, existe sim, né? Existem as pessoas que não buscam, por não acharem que precisam ou que estão passando por esse momento, né? Mas existem as pessoas que procuram. Existe, né, uma busca, sim, isso é fato, mas não é tanto quanto nós, psicólogos, gostaríamos, né? E ainda tem um tabu, ainda gera alguns medos, né? Às vezes até de se descobrir, de entrar em contato consigo mesmo. Ainda gera esse medo, e isso deve ser superado, porque não é um bicho de 7 cabeças, né? E entrar dentro de si, entrar em contato consigo, não é um bicho de 7 cabeças, é um mundo diferente que todos nós precisamos conhecer, né? Então, são várias descobertas e a gente sai dessa sociedade, né? A gente aprende a conviver com essas crises, com essas fases e momentos que a gente passa. Então, assim, ainda precisaria ter mais essa busca, né? Ainda é pouco. Ricardo, também com uma questão interessante aqui, né? Nós vemos hoje também nessa questão das redes sociais, das estruturas e etc., muita questão de se colocar a culpa no outro. Ninguém tem responsabilidade de nada, todos têm direitos, ninguém tem dever. Aí ele pergunta se isso também tem instigado essa questão das crises. Sim, bastante, né, Ricardo? Porque, assim, o que acontece é que a gente sempre está colocando, né? Mas é por causa disso que eu estou passando essa situação, né? E se a gente parar para refletir, não é bem por aí que a gente tem que seguir, né? A gente precisa entender o que gerou isso, por que essa situação, por que dessa crise. Estamos na crise? Vamos enfrentar, vamos em frente, né? Vamos superar isso, vamos aceitar essa crise, aceitar de uma forma que seja produtiva, que seja de crescimento, de maturidade, né? E porque essa crise também ela é para isso, ela serve para crescimento, para amadurecimento. É esse o momento que você está amadurecendo, está crescendo aí, né? Então, realmente, assim, isso faz muito sentido. Colocar a culpa em outras situações ou pessoas também gera essa crise. E porque é isso, né? É uma coisa que você não resolve a sua problemática, né? Você transfere a culpa para o outro, aí você se acomoda naquela situação ruim, porque assim não sou eu que vou resolver, é o outro que causou o problema. Tudo fica lá e você acha que você deu uma solução sem dar. É isso mesmo, bem falado, viu, Luciano? É bem essa questão. A gente põe a culpa no outro e não vê o que a gente está, né, fazendo, o que a gente está, onde a gente está entrando, o que estamos querendo com isso, né? Fugindo mesmo da situação. Isso não é nada bom, fugir da situação. A gente tem que enfrentar, não tem jeito. Tem que enfrentar e não colocar a culpa em outras pessoas. É buscar soluções. A culpa, né? Ninguém tem culpa. Isso é um processo, faz parte do nosso amadurecimento, do nosso processo de desenvolvimento. E então culpar ninguém não vai adiantar nada. Miguel colocando uma coisa aqui também interessante, né? Hoje em dia parece que a falha se tornou um comportamento que não é mais tolerado, né? Nós estamos desumanizando as pessoas e ninguém mais pede desculpas pelos erros ou procura corrigi-los. Sempre se tem uma desculpa para tal fato. Também é uma questão muito atual, né? Muito, muito atual. Porque o que acontece quando isso gera essa... Desculpa, Luciano, pode ir? Ele coloca exatamente essa questão, né, de existe uma cobrança muito grande hoje em dia, as pessoas erram, mas parece que errar é proibido, né? E a questão prática também é isso, a pessoa tenta justificar o erro ao invés de se desculpar simplesmente pelo erro. Olha, errei, vou tentar melhorar da próxima vez. E não, eu errei porque aconteceu uma série de fatores, não fui eu, foi o ambiente externo.
Isso acontece muito e é muito mais cobrado, né, nessa crise, justamente nessa crise dos 30 anos. E a pessoa, parece que tudo é definitivo, assim, parece que todo o rumo da vida dela agora é isso que ela tem que fazer, tem que seguir, daqui para frente é isso e pronto. Não pode mudar, não pode errar. E na verdade não é bem assim, né? Temos que nos permitir os erros, senão a gente nunca vai aprender, não vai crescer. Isso é muito importante. Isso sim gera também muito essa crise, essa confusão, né? O Júlio aqui com uma questão também interessante, a gente já conversava disso até no período do intervalo. O período que vivemos, né, esse período de crise, também é chamado, né, de período de depressão econômica. Mas ele coloca isso, né, o quanto isso também se reflete em depressões psicológicas nas pessoas. Sim, isso reflete bastante, né? Tanto que a depressão, ela é uma das doenças mentais, psíquicas que mais se acomete, né? Mais vem crescendo. E então, assim, gera muito essa angústia, gera essa depressão. E a busca por medicamento, por melhorias, então isso agrava, sim, né? Bastante. Esse momento que a gente está vivendo, essa depressão contribui muito, né, para novas doenças que vão surgindo aí também, como o toque, né, ansiedades, síndrome do pânico. Isso. Então isso vai se agravando cada vez mais. O leque da depressão vai se abrindo, né? Então cada momento, cada fase que a pessoa vai vivendo da depressão, vão surgindo novas doenças, né, e vai se abrindo completamente, né? Então isso também é bem preocupante, vamos dizer assim, né? Quando a gente pensa nesse período de crise mesmo, também chamado de depressão, né, em 29, por exemplo, né, cresceu imensamente a taxa de suicídios, é uma questão que a Miriam também complementa, né? Nós viemos de um período de muito consumismo, né? Com a questão aí das pessoas jogando todas as suas resoluções de problema, frustrações em comprar, consumir. Com esse período de crise, isso não pode mais ser feito e a gente não consegue mais solucionar essas ações, né? E de fato tem isso, né? A gente está cada vez mais consumista e achando que o passeio no shopping, a compra, a roupa nova que muitas vezes a gente nem usa, vai aliviar os problemas que tem outra raiz e que a gente não está enfrentando. É isso mesmo. A gente acaba se deixando levar pelo consumismo, né? Porque é muito mais gostoso, muito mais prazeroso quando você está numa situação de mais difícil, uma crise, você se jogar nas compras, né? É muito prazeroso você ter uma roupa nova, um carro novo. Isso é muito gostoso mesmo, mas a gente precisa aprender a dosar. Porque a gente começa a criar doenças através disso também. Então, assim, é uma válvula de escape, é uma fuga que não deve dar sequência, na verdade, nela. Justamente por isso, porque se a gente mascara tudo isso, a gente não vai saber como lidar com a situação. A gente não sabe, não está entrando em contato com a gente mesmo, né? Para poder enfrentar essa situação, lidar de uma maneira que a pessoa não caia numa depressão, não caia assim na ansiedade patológica, né? Então, assim, precisa olhar bastante para isso, ver se a compra é necessária, se não é, se é um desejo, se você está só querendo esconder, mascarando aí seus sentimentos, suas emoções, né? A situação em que você está vivendo. Então, também assim, é algo bem difícil de lidar, né? Esse consumismo. Uhum.
E a gente pega esse período de crise, acabou vendo isso com o país, né? Um alto índice de endividamento, né? Aí a gente percebe o quanto vira uma bola de neve mesmo para as pessoas. E mais do que isso, né? Acho que porque essas ações aliviavam, mas não resolviam os problemas, né? Então a gente já não tem mais esse tipo de paliativo e não quer enfrentar o que de fato está incomodando. Está incomodando. Né? Sim. É bem ótima colocação sua, Luciano, é bem isso mesmo, né? A gente acaba se esquecendo do resto até, da gente mesmo, né? A gente acaba deixando aí para depois essa questão, e o depois nunca chega, né? Então, precisa olhar mais para dentro de si, refletir mais, ver o que realmente quer, onde está e onde quer chegar. Então, assim, é bem isso mesmo que você falou. Também quando se fala aí da crise da meia-idade, né, que as pessoas começam a olhar para o passado, né, e muitas vezes acham que ou produziram ou realizaram um pouco, né, e ficam na dúvida do futuro exatamente para isso, né? Parece que quer tudo para ontem, quer solucionar todos os problemas. E aí a Cláudia coloca, né? A gente não está com um filtro hoje em dia muito negativo, de só ver defeitos, só ver as falhas e esquecer de celebrar mesmo as pequenas conquistas? Sim, mas eu acredito muito que essa negatividade seja devido ao nosso momento, o momento que o Brasil está vivenciando, essa crise econômica, né, que a gente está passando aí. Então, assim, realmente, isso trava um pouco, gera essa negatividade, tipo, mas eu não vou conseguir porque eu ganho pouco no meu trabalho, ou eu tenho medo de mudar, né, ter um salário maior, mudar de emprego e de repente não dá certo. Então, assim, isso gera assim, essa angústia, vamos dizer, né? A Michele parabenizando por tocar nesse tema tão importante e colocando e reforçando essa questão, né, do quanto é importante a procura de um profissional qualificado, né, para discutir e para ver caminhos. É muito importante, né? A Michele colocou super bem a importância a gente procurar um profissional, se abrir, né? Lembrar assim, que o psicólogo ele está ali para isso, ele estudou para isso, é profissional, o sigilo sempre será mantido, né? Porque muitas pessoas têm esse medo de, mas e se eu contar, né? Pode ser que vaze, ou então, tenho vergonha de falar. Não, gente, vamos falar, vamos procurar, buscar essa ajuda, para que essa crise ou esse momento que a pessoa está vivenciando passe de uma forma mais tranquila, mais equilibrada, que acho que todos nós procuramos isso, né? Um certo equilíbrio na vida, né? Então, e nada como um equilíbrio emocional para conseguir enfrentar todas essas situações que vivemos. Perfeito. Ellen, eu quero agradecer imensamente a presença, deixar o programa sempre à disposição para a gente tratar desse e de outros temas, né? E nós esperamos aí que esse final de ano sirva de reflexão a respeito dessas coisas, né? E que a gente tenha cada vez mais uma consciência do nosso papel nos problemas que nós enfrentamos. Muito obrigada, Luciano. Eu fico super contente de ter recebido esse convite, poder falar um pouquinho a respeito do assunto dessa crise da meia-idade, dos 30 anos, 40, que seja, né? E abrir um pouquinho a cabeça das pessoas, levar um pouquinho de informação a respeito disso, porque é necessário, né, que todos nós tenhamos esse tipo de informação. Eu agradeço imensamente. Bom, logo após o intervalo nós vamos falar um pouquinho das ações da Associação Comercial e Empresarial deste final de ano, tá certo? Você pode participar, 3662-6002 ou pelas redes sociais. Nós voltamos já, é rapidinho. Sexto bloco do Educador em Entrevista, aqui na companhia do Figueiredo, nós vamos falar um pouquinho das ações da Associação Comercial e Empresarial de Batatais. Figueiredo, obrigado pela participação com a gente, boa tarde.
Boa tarde, Luciano, a todo o pessoal que está nos acompanhando aí pela TV Educadora. É uma satisfação a gente, primeiro, vocês darem essa oportunidade para a gente e a gente poder estar aí comunicando com a população e pela repercussão que isso dá, né, a forma como as pessoas realmente acompanham a TV. Bom, Figueiredo, todo mundo sempre, né, curioso para saber, né, a respeito do funcionamento do comércio nesse final de ano, como é que está estruturado aí, pensado esse funcionamento? A primeira coisa que fez foi a CE, ela fez um convite às empresas para que pudesse ter uma discussão a respeito do horário de funcionamento. Nós fizemos uma reunião na Associação Comercial, depois nós protocolamos esse documento junto ao Sindicato dos Funcionários do Comércio Varejista, e ficou definido o seguinte: dia 7 e 8, que é na semana que vem, quinta e sexta-feira, algumas lojas já vão abrir. Tá? Dia 9 é horário normal, sendo que algumas delas vão trabalhar até as 18 horas, e a partir da segunda-feira, dia 11, realmente o comércio abre todos os dias à noite até as 22 horas. Então é das 9 horas até as 22 horas. No sábado, no sábado, dia 17, depois algumas lojas vão ficar abertas, outras não, mas a maior parte delas vão ficar abertas. E na semana, na semana anterior ao Natal também todas vão funcionar, e inclusive no domingo, só que no domingo não vai ficar até às 18 horas, e sim até às 17 horas. As lojas vão funcionar até às 17 horas. Então fica aí um alerta às pessoas, né, que às vezes deixam muita coisa para a última hora, e principalmente nas lojas, então elas vão funcionar só até às 17 horas. Lembrando também o seguinte, que supermercados, ele tem um horário de funcionamento um pouco diferente do comércio do comércio varejista, das lojas e assim por diante. Os comércios, alguns vão funcionar até às 6 horas, outros até às 20 horas na véspera. Mas o objetivo realmente a maior parte deles vai funcionar até às 18 horas. Então, e depois, no último sábado, já próximo ao dia de ano, sábado e domingo, vai ser da mesma forma. Principalmente, os supermercados vão funcionar sábado e domingo normalmente, né, no horário normal que o pessoal tem trabalhado. No domingo, véspera do dia de ano, até às 18 horas também. Então, isso ficou definido, protocolamos junto ao sindicato, né, e as lojas estão preparando, né, já estão se organizando para isso, e a gente espera que realmente tenha uma movimentação no comércio. E, Figueiredo, está circulando nas redes sociais aí, acho que é até bom a gente esclarecer, né, a respeito de uma ação, de uma questão, falando a respeito do feriado da Consciência Negra, mas que não é diretamente a respeito do feriado, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito dessa ação. Inclusive, nós verificamos que esse documento ele circulou aí nas redes sociais, e deixar muito claro à população, e como também alguns empresários acabou ligando para a gente, esse documento ele tem a seguinte informação: como surgiu ele? Como o feriado, né, que ele foi sancionado no dia 14, mas foi publicado no dia 16, que foi na sexta-feira. Então, quando houve essa decisão, uma vez que já tinha sido aprovado, o fórum ele fez uma solicitação de informação ao Tribunal de Justiça do Estado para verificar se a comarca, ou seja, o fórum ia trabalhar. Porque ele já tinha audiências marcadas, etc. Exatamente. Então, ele fez essa solicitação ao Tribunal de Justiça com respeito ao funcionamento da comarca, ou seja, do fórum, não é do município. Aí veio essa decisão, né, essa conclusão, que é a parte final que está circulando, dizendo que, de acordo com a Lei 9.093, que é uma lei federal, ela não dá autonomia do município de instituir feriados que não sejam religiosos, e, portanto, a comarca, ou seja, o fórum iria trabalhar no dia 20. Então, e muitas pessoas confundiram isso, né? Teve algumas empresas até ligaram lá para, nossa, estava com a minha folha de pagamento preparada, como que eu faço agora? Não. Foi instituído o feriado no município,
portanto, é feriado no município. Então, as empresas que trabalharam têm que pagar o valor em dobro, conforme determina a legislação ou os acordos coletivos que foram feitos, né? Agora, as outras questões, sim, né, a CE está tratando dos outros assuntos e depois de transitado e julgado, aí sim nós vamos levar à comunicação da população. Perfeito. Voltando aqui à questão das ações de final de ano, né, da questão do funcionamento do comércio, é sempre muito bom as pessoas tirarem dúvidas, né? Muitas vezes a gente fica naquela certeza de que não, hoje vai abrir até mais tarde, né, num domingo e etc, e acaba se surpreendendo, né? Então hoje a gente tem a facilidade também das redes sociais, vocês soltaram um modelinho de calendário que eu tenho certeza que o pessoal vai compartilhar também via WhatsApp aí, né? Então para todo mundo ter esse calendário, salvar e não ficar surpreendido aí em algum momento de deixar alguma coisa para a última hora e não conseguir ser atendido. Além disso, nós colocamos, né, toda a parte de rede social, nós temos no nosso site esse calendário que está lá no nosso site, dos horários de funcionamento, também estamos divulgando através das redes sociais e também através do nosso jornal, né, e aproveitando essa oportunidade que vocês estão nos concedendo também para levar isso ao conhecimento do público. E tem alguns pontos que eu acho que é sempre bom a gente chamar a atenção também, Luciano. Tem muitas pessoas que às vezes faz a compra, né, para presentear alguém e depois tem um período para poder fazer a troca. Deixar muito claro, né, à população que Batatais, por ser uma cidade tradicional, que todo mundo conhece as pessoas, então que ao comprar, né, depois a troca, isso é negociado com cada uma dessas empresas, né, com cada uma dessas lojas. O que não pode, né, a pessoa querer exigir uma coisa que ela já está determinada, que foi lá para poder comprar e depois querer fazer substituições que não são permitidas. Mas, de uma maneira geral, todos os comerciantes de Batatais, todos os lojistas têm tratado de uma maneira para poder fazer essa troca, né? Porque às vezes a gente compra um número de um calçado ou de uma camisa, uma calça diferente, né? E depois há uma necessidade de fazer troca, então as lojas sempre têm feito essa abertura, né? Mas sempre para uma lembrancinha, olha, procura verificar mais ou menos a pessoa antes, pergunta para um parente, para um amigo, né? E para poder, inclusive, para a pessoa já no outro dia estar utilizando esse produto. Mas é muito importante que a gente tenha essa maneira de poder estar compartilhando com todos os consumidores e os lojistas estão bem preparados para isso. Teremos também a tradicional chegada do Papai Noel, né, Figueiredo, que já é marcante aí, com um diferencial que é depois todo mundo fazer foto com o Papai Noel. Exatamente. Esse ano, né, nós já estamos com tudo programado, inclusive com um helicóptero contratado para a chegada do Papai Noel. Esperamos, né, que amanhã, pelo menos o tempo, no horário que está previsto, a gente tenha aí realmente o tempo esteja bom, né, para o pessoal poder participar, até para as mães poder levar as crianças e tal. Então, a nossa programação, a partir das 9 horas, nós fazemos a abertura lá dos portões do estádio do Batatais Futebol Clube. Aí já vai ter uma distribuição de algumas guloseimas lá para as crianças, como cachorro-quente, gelinho, algodão doce, pipoca, refrigerante, né? Então, para a gente poder estar dando tudo isso às crianças, né? E fazendo uma grande recepção, essas crianças, as mães, os familiares que vão estar lá. Depois, às 10 horas, tem a previsão, né, da chegada do Papai Noel de helicóptero. Aí ele faz aquela distribuição de bala ali na arquibancada. Depois nós acertamos, né, inclusive agradecer lá o Capato, né, todo o pessoal, que a gente instalou ali uma tenda, né, vamos colocar poltrona, a poltrona ali do Papai Noel, né, para tirar fotos ali, vai ter também para que ele dê um saquinho de surpresa, de balas, de doce ali para as crianças. Queremos nessa oportunidade também agradecer
ao departamento de turismo do município, né, que também o Fernando Jordão está nos emprestando a cadeira lá do Papai Noel. Também agradecer ao pessoal do departamento de esportes, que também vão estar lá apoiando ali na hora das brincadeiras ali né, que tem os brinquedos infláveis, vão estar ajudando a gente a coordenar. A prefeitura, de uma maneira geral, que tem, né, nos apoiado através do departamento municipal de trânsito, o ZEVA, a Polícia Militar, né, o pessoal aí dos 2 supermercados com carro de som, também a Guarda Civil Municipal, então a Polícia Militar. Quer dizer, nós temos, graças a Deus, nós temos um apoio de muitas entidades aí, né, a imprensa de uma maneira geral divulgando tudo isso. Então, e eu vi um ponto interessante, é o entusiasmo também dos funcionários da CE. Então eu estava verificando que eu estava preparando todos aqueles saquinhos ali com bala, o entusiasmo deles, né, de poder receber a garotada amanhã, né, as famílias. E acaba sendo, há um envolvimento tão grande desses funcionários lá também, o William, que está coordenando todo esse trabalho, né, com todos os demais funcionários. Eu acho que tudo isso é muito importante, né, e acima de tudo, a participação da diretoria, dando o apoio necessário, diretoria da CE, né, e acima de tudo também um agradecimento especial ao Batatais Futebol Clube, que sempre abriu as portas para a associação comercial, para eventos sociais dessa maneira, né? O Lobanco, toda a sua diretoria. Eu mandei um ofício, liguei para ele na hora, porque está liberado, pode estar aí à disposição, né? Os funcionários do próprio Batatais acabam se envolvendo ali na hora, ajudando. Então, e o objetivo realmente é uma grande festa para a garotada, aí a gente recebê-los, né? Vamos torcer para que nesse horário, pelo menos, não esteja aquela chuva forte, pode estar até uma garoinha e tal, mas vamos receber toda essa garotada e fazer uma grande festa na chegada de Papai Noel. Sem dúvida. E é marcante, né? O quanto as famílias esperam, né, Figueiredo? Já tem essa tradição, e esse ano com esse diferencial especial aí do espaço para as fotos. Isso é importante, né? Porque tem muitas mães, né, que querem ir lá tirar foto com o Papai Noel, então falamos, vamos preparar esse ambiente, né? Deixar ali uma condição para que essas mães levem a garotada para poder tirar foto, né? O Papai Noel já está lá preparado, né? Já teve, né? Já chegou na cidade, já está aí, né? Então ele vem, né? Vai pegar ele no helicóptero, vai descer lá, ele, né? Nós estávamos conversando com ele, né? Nesse encanto, nessa magia, realmente de poder receber as crianças, né? Eu falei, nossa, né? Ele super alegre, falou, garotada, prepara que eu estou aí chegando, né? Para poder receber, e vou tirar foto com toda a garotada. Então é um momento de magia realmente, né? E eu acho que isso é muito importante. Falando a respeito também, né, do nosso comércio, a gente tem a promoção tradicional de final de ano, né, todas as lojas aí associadas com os seus cupons, né, Figueiredo? Vamos falar um pouquinho desse funcionamento. Batatais, esse ano ele tem até uma característica, né, que se a gente for pegar todas as premiações que estão sendo efetuadas no comércio da cidade, a gente verifica que realmente é um exemplo com respeito a algumas outras cidades. Eu tive do dia 22 ao dia 24 no congresso da FACESP, onde tinha várias associações, e a gente vê que algumas associações fazem as suas promoções, outras não, e algumas são próprias lojas. A associação comercial, esse ano, ela está fazendo uma promoção, em vez de ser uma premiação de carro ou qualquer outra coisa, ela preferiu fazer uma premiação através de vale compras. Então, nós começamos já desde o mês de novembro, agora no início de novembro, fazendo sempre a segunda-feira sorteios, e vai estender até o dia 5 de janeiro. Então, na próxima segunda-feira nós temos sorteio de 4 vale-compras de R$250, mais um vale-compra de R$500, e depois na outra semana também tem vale-compras de R$250, tem vale-compra de R$500, vale-compra de R$1.000, né? E depois no último dia a gente faz também um sorteio de várias compras de 250, de 500, de R$1.000, de R$4.000, e as pessoas que estão participando, né, ela comprando no comércio das lojas que estão participando da campanha de Natal,
ela pega o cupom a cada R$50, ela tem direito ao cupom, preenche, esse cupom é depositado na urna, depois nós fazemos o sorteio no último dia. E toda segunda-feira estamos fazendo sorteio também. Então, depois ela tem um vale compras que ela vai até uma dessas lojas, né, do comércio que estão participando da campanha, e faz a troca por aquele produto que ela quer. Não pode trocar por medicamentos, nem por cigarros, né, da parte do tabagismo, e nem bebidas alcoólicas, né, que não pode, né? Então, mas todos os outros produtos a pessoa pode ali adquirir. Exatamente, você pode pegar a carne e o carvão para o churrasco, e os amigos aí entram com a cerveja aí para comemorar porque ganhou esse Vale Compras. Mas o bacana dos Vale Compras também é isso, né, Figueiredo? É a questão de ainda, com a própria promoção, reaquecer o comércio local, né, e de muitas vezes mostrar que aquele produto de desejo, às vezes que as pessoas não conseguiram adquirir, né, compraram outro, vem o Vale Compra para poder, né, aquele produto ficou namorando aí nesse período de final de ano, conseguir depois. Esse é um ponto muito importante. Inclusive isso foi uma discussão, né, porque são cerca de 46 pessoas que vão ser premiadas durante toda a campanha. Então, ela vai adquirir esse Vale Compra, vai no comércio, esse dinheiro vai voltar para o comércio novamente, vai rodar esse dinheiro no próprio comércio. Então, e isso, né, e talvez a pessoa que foi premiada ali, ela já pega aquele dinheiro, 250, 500 mil reais, 4 mil reais ali que pode estar ganhando, ela acaba comprando a outra coisa que ela precisava, e isso aí, e ela tem, são mais de quase 50 lojas participantes, então ela tem com um supermercado participando também, então ele pode ir lá escolher o produto que quer, né? Ou às vezes, né, que sair sorteado até antes do Natal, ano novo, ele pode ir lá pegar o presente, né, e também, né, já dar o presente também para a pessoa. Sem sombra de dúvida. Figueiredo, eu quero agradecer a participação, as informações com a gente. Você sabe que o programa está sempre de portas abertas para a gente informar a população a respeito das ações da CE. Tenho certeza que nós vamos ter mais um grande final de ano aí, finalmente, né, aliviando, superando esse ano difícil que nós tivemos e com a perspectiva de um 2018 muito melhor. Eu agradeço, realmente as expectativas são grandes, a gente até vê o resultado aí, o que ocorreu, o próprio resultado do CAGED, né, que de janeiro até outubro Batatais teve o melhor saldo de contratações desde o ano 2012, né, com 599 contratações, isso na indústria, no comércio, de uma maneira geral, quer dizer, gerou 599 empregos formais, isso é muito importante. A gente verifica também que os outros indicadores apresentam resultados, inclusive o IBGE ontem lançou também mais algumas informações, resultados positivos, então a gente espera realmente um crescimento, isso é muito importante para o desenvolvimento não só da cidade, como da região, do Brasil como um todo, né? E que ano 2018 venha realmente um ano aí que a gente possa trabalhar, conseguir resultados, né? E isso é muito importante. Aproveitar para agradecer vocês da TV Educadora pela oportunidade. Também estamos à disposição na CE para outros assuntos de discussão e esperamos, né, e que todos tenham um bom Natal, que todos realmente reflitam sobre o verdadeiro sentido de Natal, né, e até lembrar uma mensagem, né, que eu recebi hoje, lembrar que no mês de dezembro o aniversariante é Jesus Cristo, né, e que realmente a gente tenha as coisas tudo voltadas para aquilo que a gente puder fazer pelo bem, para melhorar toda uma condição de vida, isso é muito importante, e que todos a gente esteja envolvido realmente na melhoria de uma cidade e para que a gente realmente progrida. Muito obrigado a vocês, tenham todos um bom dia, amanhã a gente espera toda a garotada lá na chegada do Papai Noel no campo do Batatais Futebol Clube. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.